E aí, pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu sou a professora Renata, de Matemática. Eu vou dar continuidade com vocês ao conteúdo que o professor Tony já vinha trabalhando, né, com relação aos números complexos. E hoje nós vamos fazer uma retomada. Mas antes disso, eu não posso deixar de lembrar vocês de acessar a plataforma do Class, onde vocês têm a turma com o seu professor lá. E logo depois da nossa aula de hoje, realizar a atividade que está lá. Gente, a atividade só tem 2 exercícios, 1 e 2. Então, façam os exercícios, cliquem em concluído para que a sua presença também fique registrada, tá? Se você não tem acesso ao Class, não deixe de ir até a escola buscar o kit das atividades impressas que estão prontas lá para você. E aí, também não adianta você levar e não devolver. Então, volte até a escola para devolver, para que o professor possa corrigir. Então, a escola não parou, não vamos parar. Vamos seguir em frente, vamos estar juntos aí até o fim do ano e vamos derrotar o Covid e qualquer coisa e vamos continuar estudando, porque nós somos fortes e firmes, tá? Então, não tem desculpa para não fazer, vamos fazer juntos. O que nós vamos ver, então? A razão e função trigonométrica, que são conteúdos necessários. O que quer dizer necessários? São pré-requisitos para que a gente possa entender melhor como que a gente escreve um número complexo na forma trigonométrica. Então, nós vamos relembrar o que é uma razão trigonométrica, que também pode ser chamada de relação trigonométrica. Se é uma relação, né, vai estar relacionando aí valores. Nós vimos no nosso primeiro contato com esse assunto as relações que existem no triângulo retângulo. O que quer dizer triângulo retângulo? Aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então, as razões ou relações trigonométricas vão relacionar as medidas dos lados com as medidas dos ângulos desse triângulo. E onde que nós encontramos essas relações? Aonde? No triângulo retângulo, nós vamos poder calcular, poder escrever essas razões usando somente os ângulos agudos. Por quê? Porque nós temos definições para essas razões. Então, a primeira razão, seno, a gente abrevia por sen, né? Então, o seno de um ângulo alfa, o ângulo alfa está indicado aqui na figura para vocês, é o ângulo agudo, é definido pela divisão entre o cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto é a medida do cateto oposto, hipotenusa é a medida da hipotenusa. Então, o que é o cateto oposto de um ângulo agudo? É o lado do triângulo retângulo que está do outro lado desse ângulo alfa. E o que é a hipotenusa num triângulo retângulo? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus nós chamamos de ângulo reto, por isso a palavra retângulo, tá? Sempre que você encontrar este quadradinho aqui indicando a medida de um ângulo, esse quadradinho ele já te diz que esse ângulo vale 90 graus. Ali deixei para vocês a medida dele 90 graus para que vocês não se esqueçam, mas se você for fazer um simulado, um vestibular, um concurso, apareceu aquele quadradinho ali, não precisa estar escrito que é 90 graus, você já sabe que se trata de um ângulo reto, tá? Vale 90 graus. Então, você vai dividir essas medidas, que nesse caso, o cateto oposto ao ângulo alfa é a medida B. A hipotenusa desse triângulo retângulo é a medida C. Então, eu vou dividir B por C, tá? Temos também a relação de cosseno aplicada a esse ângulo alfa. A definição é dada por a divisão do cateto adjacente desse ângulo alfa pela hipotenusa desse triângulo. Então, o cateto adjacente significa o cateto que está ao lado. Então, tá aqui, ó, medida A, a medida do cateto que está do lado adjacente dividido pela hipotenusa, que ali vale C. E, por último, a tangente desse ângulo alfa, que é definido pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembre-se, não é a medida do cateto oposto, tá? Então, você pega aquela medida do cateto oposto, que é o cateto que está do outro lado, e divide pela medida do cateto adjacente. Aqui nós estamos relacionando somente os catetos. Catetos são os menores lados de um triângulo retângulo. O maior é chamado de hipotenusa, tá? Então, essas razões elas também podem ser escritas relacionadas ao ângulo beta. As definições são as mesmas, seno, cosseno e tangente,
as mesmas definições. O que você não pode se confundir? Se você está olhando para o ângulo beta, o cateto oposto, ou seja, o que está do outro lado, é o cateto A, ok? O cateto adjacente a beta é o lado B. Então, aí você vai seguir a definição. Não faz diferença se o teu triângulo tem outro nome. Aqui o triângulo se chama ABC, é o nome desse triângulo. Mas você pode encontrar triângulos com quaisquer outros nomes, C, D, E, F, G, H, porque tem 3 vértices. O importante é você usar a definição corretamente, ok? Então, tanto do ângulo alfa quanto do ângulo beta, você pode aplicar essas relações usando essas definições. Então, vamos fazer uma aplicação para ver como que a gente aplica relações trigonométricas, aonde que a gente aplica isso. Então, vamos calcular aqui a distância de cada um desses barquinhos aqui embaixo. Tem um barquinho azul e um barquinho verde. Vamos calcular a distância desses barquinhos até um farol, e esse farol tem 100 metros de altura. Então, aqui na nossa figura, nós conseguimos visualizar que existe um triângulo retângulo. Vejam, não tem nome, mas a gente vai chamar, olha, barquinho azul, topo do farol, base do farol. Tem o barquinho verde, o topo do farol, a base do farol. E a nossa ideia é calcular a distância entre cada um deles e o farol. Então, como que a gente faz isso? Bom, nós temos aqui 2 ângulos. Eu vou primeiro olhar para o barquinho verde, porque aqui eu tenho 2 triângulos, tá? Então, desculpa, barquinho azul. Vou olhar somente para o barquinho azul. Olha só para o barquinho azul e você vai ver que ele forma um ângulo de 25 graus com o quê? O que está do outro lado do barquinho azul? A altura ali do meu farol, que vale 100 metros. Então, se eu olhar essa figura como um triângulo retângulo, né? O ângulo de 25 graus, ele está oposto à altura de 100. Então, o 100 é um cateto, a distância do barquinho azul até a base do farol é o outro cateto, e o terceiro lado que ficou lá, que é o reflexo da luz, seria a hipotenusa desse triângulo. Nós queremos descobrir a distância do barquinho azul até a base do farol. Então, qual é a razão, qual é a relação que vai usar a medida dos 2 catetos desse triângulo retângulo? Nós vimos no slide anterior que a tangente é definida por divisão de cateto oposto pelo cateto adjacente. Sempre digo para vocês, então, que antes de começar a fazer o exercício, você escreve o que você tem, para aí você fazer o que você quer. Então, cateto oposto ao ângulo. Aqui eu usei a letra θ, a letra grega, mas você pode chamar do que você quiser. Eu não quero usar a letra grega, professora. Não tem problema. Ah, o meu ângulo B vale 20... desculpa, o cateto oposto aqui, eu chamei de θ, ele pode ter qualquer nome. Aqui é 100. Ah, professora, eu não quero. Lá no slide anterior você usou a letra A, usou a letra B, usou a letra C. Pode usar também. O importante é que tenha um nome, só para você saber que ele é chamado de algo, né? Não é qualquer coisa. Então, aqui, o cateto é 100 metros. O cateto oposto ao quê? Ao ângulo de 25. O cateto adjacente, que é o ângulo, que é o cateto, que é o ladinho que está bem do lado do barco. Que está bem do lado do barco, eu chamei de D. É a distância do barquinho até o farol. E o ângulo que é 25 graus, que está ali na nossa figura. Então, eu vou aplicar a tangente, que é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, terminando aqui, continuando com a nossa resolução, a tangente definida por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente vai ser igual ao quê? Você vai substituir os valores que você já tem. Eu tenho o cateto oposto? Tenho, vale 100. Eu tenho o cateto adjacente? Não, vale D, é a minha incógnita, eu não sei. Mas eu sei que a tangente de 25 graus vale aproximadamente 0,47. Da onde que eu tirei esse valor, gente? Esse valor vem da tabela de valores das relações seno, cosseno e tangente. Não se preocupem que sempre que vocês forem fazer um teste, uma prova, esses valores que não são valores já conhecidos, eles estarão sendo dados para vocês. Então, aqui eu coloquei, nós consideramos a tangente de 25 aproximadamente 0,47, que foi tirado da tabela dessas razões.
tá? Então não se preocupe porque essa tabela é bem extensa, ela tem 90 ângulos, né? Vai de 1 até o 90, então não precisa decorar, tá bom? Você vai receber esse valor. Então eu substituí aqui no lugar, ó, 0,47 igual a 100 dividido por D, e como nós queremos saber o valor de D, eu vou isolar o D. Se ele está dividindo no segundo membro, ele passa multiplicando para o primeiro. 0,47 está multiplicando, passou dividindo. 100 dividido por 0,47 vai dar uma distância aproximada de 212,77 metros. Por que eu falo que é uma medida aproximada? Porque os valores de seno, cosseno e tangente podem ser números irracionais. Então vamos relembrar o que é um número irracional. É aquele que tem vírgula, ou seja, é um decimal, infinito e que não vai se repetir. Então é uma dízima infinita que não vai se repetir, não vai ter nenhum número que você vai saber, não vai ter um comportamento, por exemplo, como o número π, raiz de 2, raiz de 3, são números irracionais, tá? Não é exato e nem é periódico. Então, isso é um número irracional. E aí, eu vou deixar para vocês fazerem qual é a distância do barquinho que forma 30 graus com o farol. Então, eu fiz a distância do barquinho azul. Vocês vão calcular a distância do barquinho verde. Aqui, já deixei que você considera a tangente aproximadamente 0,58. Como eu disse para vocês, não estou mentindo, né? Se você for fazer um exercício e não tiver sendo trabalhado um valor notável, apesar do 30 ser, né? Esse valor vai ser dado para vocês, não precisa se preocupar. Então aqui já fica até indicado, fica legal, né? Quando você for fazer um exercício que você vai usar a tangente, tá? Então façam aí com cuidado no caderno de vocês, não deixem de fazer. E aí daqui a pouquinho a gente volta para verificar se você fez correto.
Então, pessoal, vamos lá? Vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Para achar essa distância. Então, vamos anotar o que a gente tem de informação. O cateto oposto continua sendo 100. O cateto adjacente é o D, mas você pode chamar também de X, não tem problema. E a tangente, que é 0,58, eu vou substituir na definição da tangente. Tangente é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos substituir. Tangente de 30, 0,58. Cateto oposto, 100. Cateto adjacente, D da distância. Então, vamos isolar o D. O D vem multiplicando, 0,58 passa dividindo. Então, 100 dividido por 0,58 vai dar uma distância aproximada de 172,41 metros. Ok? Então, eu tenho certeza que você acertou aí em casa. Vamos continuar, então, praticando e relembrando a questão da função trigonométrica. Então, a razão trigonométrica, a razão é uma divisão, ok? Que vai aí relacionar os valores dos lados de um triângulo retângulo com os ângulos desse triângulo retângulo. E o que serão as funções trigonométricas, então? São funções que usam aquelas relações de seno, cosseno, tangente, mas dentro de uma função. O que é uma função? Um número depende do outro. Ele vai pegar um número e vai transformar em outro número. Então, as funções elas são angulares e elas partem da circunferência trigonométrica. É claro que a gente não pode deixar de relembrar o que é o círculo trigonométrico. Então, aqui, o círculo trigonométrico é onde você encontra todos os ângulos
de 0 a 360 graus. Eu digo todos porque você pode dar infinitas voltas nesse círculo e obter todos os ângulos que você quiser, tanto no sentido anti-horário, que ele é o sentido positivo, como no sentido horário, que é o sentido negativo. Então aí você encontra infinitos ângulos. Mas nós temos ângulos que são notáveis e que estão marcados exatamente sobre o círculo, que é centralizado, esse círculo tem o centro coincidindo com o centro do plano cartesiano, tá? E é importantíssimo você lembrar que ele tem raio 1. O que isso quer dizer? Que a distância do centro até qualquer ponto dessa circunferência é igual a 1, tá? Isso é indispensável para a gente poder achar as razões trigonométricas aqui. Aonde que eu encontro o cosseno? Cosseno é encontrado no eixo X. Aonde que eu encontro o seno? Sobre o eixo Y. E a tangente nós vamos encontrar numa reta que é paralela ao eixo Y. Eu deixei grifada aqui, ó, em vermelho. É aqui que você encontra o valor da tangente. Então, você vai fazer uma sombra, né, daquele ângulo que você tem sobre os eixos para encontrar esses valores. Se você tem aqui o ângulo X, tá? Aqui eu deixei marcado o ponto X, a distância do centro, da origem até esse ponto X é 1. Lembra que o raio é unitário. Aqui a distância do centro até essa projeção do ponto X no eixo X é o cosseno desse ângulo. A sua projeção, a projeção desse ângulo X sobre o eixo Y é exatamente o valor do seno. Se você pegar a régua e colocar ali em cima, vai dar o valor do seno, tá? Então, você encontra o seno e o cosseno nas projeções sobre o eixo Y e sobre o eixo X, ok? Projeções de quem? Do ângulo que você está trabalhando, ok? Então, sobre o círculo trigonométrico, nós temos o ângulo que é notável de 0 graus, de 90 graus, 180, 270 e 360. Vejam, eu estou falando em graus. Lembre-se que os ângulos também podem ser escritos em radianos. Quando nós escrevemos o ângulo em radianos, nós usamos a unidade π. Π, nesse caso, vale 180 graus, tá? Π aqui é 180 graus porque nós estamos falando de ângulo. Aqui, na metade, é π sobre 2. No ângulo de 270 graus, eu tenho 3 π sobre 2, né? Ó, 1 π sobre 2, 2, 3 π sobre 2, e a volta inteira no círculo é igual a 2π. Então, daqui o que você tem que lembrar que você não pode esquecer? Encontre os valores do cosseno na projeção do ângulo sobre o eixo X. Encontre os valores de seno na projeção do ângulo sobre o eixo Y. E a tangente é encontrada na projeção do ângulo sobre uma reta que está paralela ao eixo Y, exatamente a distância unitária. Então, está a uma unidade de distância do eixo Y, ok? Então, esse é o baita resumão aí da circunferência trigonométrica. E aí, eu gostei, né? Gostei dessa ideia de deixar aqui para vocês indicado quais são os valores do seno e do cosseno de mais ângulos notáveis. 30, 45 e 60 graus são ângulos que nós já havíamos trabalhado quando vimos o triângulo retângulo. Então, você coloca lá o 30, 45 e 60, que é o ângulo, e temos aqui a relação. A relação é seno e cosseno. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você coloca todo mundo sobre 2 e raiz em todo mundo também. Não precisa ter medo de colocar em raiz. Então, é todo mundo sobre 2, todo mundo tem raiz. Professora, mas eu não estou vendo raiz aqui no 1. Não, por quê? Porque raiz quadrada de 1 é 1. Então, você não precisa colocar, tá? Não precisa ficar decorando, vai em um, não vai no outro. Não, não precisa, tá? É bem simples. O que vai mudar aqui? Os ângulos de 0 graus. Como é que eu sei que o seno vale 0? Vou voltar aqui, ó, 0 graus. Aonde que eu acho que esse seno vale 0? O que eu disse? A projeção sobre o eixo Y. Projeta ele sobre o eixo Y e você caiu exatamente no valor 0. Cosseno de 0 graus é 1. Por quê? Porque se eu tenho 0 graus, a distância aqui da projeção até o 0
é 1, porque eu disse que o raio dessa circunferência é unitário. E isso vai acontecer com todos os outros ângulos que estão na tabelinha para vocês. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Cosseno de 90, projeta. Se você projetar sobre o eixo X, você vai cair exatamente no valor 0. Seno de 90 graus, ele está exatamente sobre o 1 no eixo Y. Então, o seno vale 1. 180 graus. O cosseno vai valer quanto? Menos 1. Por quê? Porque neste ponto do eixo X está à esquerda, ele é negativo e a distância é unitária. Então, de 0 até o ponto que marca 180 graus, eu tenho uma distância de menos 1. E o seno está sobre o eixo Y. Então, se você projeta esse ângulo sobre o eixo Y, você vai cair exatamente sobre o 0. E a mesma coisa vai acontecer com 270, sempre olhando as suas projeções. O valor de cosseno, eu vou projetar o 270 sobre o eixo X, é 0. E o seno vale menos 1, porque este ponto é exatamente o ponto menos 1 sobre o eixo Y. E por último, o 360 graus, que tem exatamente os mesmos valores das relações do ângulo de 0 graus. Cosseno valendo 1 e seno valendo 0, ok? Então, aqui eu deixei indicado para vocês na tabela todos esses valores que nós acabamos de comentar, porque se você quiser olhar depois os slides, você não vai lembrar de onde que eu tirei, você volta na circunferência trigonométrica para poder entender por que que o ângulo de 90 graus tem o seno valendo 1 e assim por diante, ok? Então vamos lá para a função trigonométrica, só deixei uma definição para vocês, né? Que vai ser obtida a partir do círculo trigonométrico, vai associar então um número real ao seno e ao cosseno por meio da função. Então a função seno, função cosseno. Professora, por que você não está falando da função tangente? Você falou de tangente antes e não está falando agora? Porque eu disse para vocês que a aula de hoje era uma revisão dos conteúdos que são necessários para entender o número complexo na forma trigonométrica. E nós não vamos usar a tangente, só por isso, mas existe também a função tangente, tá? Então aqui, relembrando para vocês que se você tem um número complexo na forma A mais BI, então a sua representação geométrica vai ser um ponto, que é chamado de afixo, representado pelo AB, é um par ordenado AB. A é a parte real, B é a parte imaginária do número complexo. Então, deixei representado aqui para vocês, ó, o afixo, que é um ponto P, o valor de x é A, o valor de y é B. E é claro, já deixei também aqui a lembrança, né, de como que você calcula o módulo desse afixo. O que é módulo? A distância da origem até o afixo. Então, se eu estou falando em distância, por isso que eu coloquei o módulo, vai ser sempre um valor positivo, porque é uma distância. Aplicando o teorema de Pitágoras, aqui, um triângulo retângulo, eu tenho que o módulo de z vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando, então, que a é a parte real, b é a parte imaginária do número complexo, que pode ser representado pelo par ordenado AB. O valor de x é o A, o valor do y é o B. Então, vamos ver como que a gente calcula o módulo de um número complexo. Aqui, eu considerei um número complexo como exemplo, 3 menos 6i. O valor de A é 3, o valor de B é menos 6. Então, substitui na nossa fórmula do módulo, que usa o teorema de Pitágoras. Então, aqui nós teremos que a ao quadrado, eu deixei aqui para vocês a fórmula, né? A ao quadrado, 3 ao quadrado. B ao quadrado, menos 6 ao quadrado. Não esquece de colocar entre parênteses, não vai comer sinal, tá, gente? Então, módulo, que é a distância, vai ser 3 ao quadrado, 9, mais menos 6 ao quadrado, que é 36, que é igual a raiz quadrada de 45. Lembrando que a gente sempre escreve na forma mais simples possível. O módulo de 45 pode ser escrito como 3 raiz de 5, beleza? Então, essa é a distância da origem até o afixo. De quem? Do número complexo 3 menos 6i. E se eu quiser colocar esse número no gráfico, esse número complexo, ele vai ser representado pelo par ordenado 3 menos 6. 3 para x, menos 6 para y, ok? Então, vamos lá. Aqui temos uma atividade com letra A e letra B. Aqui,
vocês vão calcular somente o módulo desses números complexos. Eu deixei escrito nas duas formas para que vocês possam praticar aí em casa. Então, vocês têm um tempinho para realizar essa atividade, façam a letra A, depois faremos a letra B e logo a gente volta para verificar.
Então, pessoal, vamos lá verificar como que vocês resolveram a letra A. Aqui nós vamos considerar, então, que o valor de A é menos 5 e que o valor de B é raiz quadrada de 5. Substituindo, então, eu terei 25 mais 5, porque menos 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, 5. Isso ficou, então, que o módulo é raiz quadrada de 30. Então, não tem como reduzir, fica dessa forma. Eu vou voltar aqui para vocês o enunciado, para quem não anotou aí, para fazer a letra B. Então, façam a letra B sozinhos, não peçam ajuda e daqui a pouco a gente volta para verificar o resultado.
Então vamos lá, gente. Aqui eu vou pular então a resolução da letra A que nós já verificamos. Resolução da letra B, o valor de A vale 0, o valor de B vale 2. 0 eu não preciso escrever, 2 ao quadrado é raiz quadrada de 4, isso quer dizer que o módulo vale 2. Então a distância da origem até o afixo desse número complexo é igual a 2. Então, hoje nós encerramos a nossa aula fazendo uma retomada de conteúdos que são necessários para entender o número complexo na forma trigonométrica. Na próxima aula nós vamos continuar com esse conteúdo para ficar bem firme, para a gente não errar aí os números complexos na forma trigonométrica. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais, fiquem bem!